Olá, meu nome é Letícia e eu vou apresentar o artigo O que é e por que é um jogo? Relações entre as definições de jogos, a representatividade e a participação de grupos subalternizados nos jogos digitais e analógicos. Esse artigo foi escrito por mim e pelo meu orientador, o professor Dr. Luiz Ernesto Mercury. O contexto desse artigo é que ele é um recorte de um capítulo da minha tese de doutorado sobre aprendizagem em desenvolvimento de jogos, em que eu busco a relação entre as definições de jogos e a visibilidade dos sujeitos nas comunidades e história dos jogos. Eu faço um breve levantamento das definições que são recorrentes na literatura em Game Studies e busco a partir daí uma reflexão crítica sobre a agência da pesquisadora ou do pesquisador ao se engajar nessas definições. Como ponto de partida, eu tenho que há uma desigualdade e baixa participação de determinados sujeitos na indústria de jogos e também, em certa medida, nas comunidades de jogos, embora esse cenário tenha se transformado, em particular em relação a grupos como as mulheres, cisgênero e transgênero e pessoas LGBTI+, de diferentes raças e etnias. Para além de fomentar iniciativas de reconhecimento e inclusão desses grupos nas comunidades de jogos, eu busco refletir sobre como as próprias definições de jogos também podem operar como meios para que essa exclusão ocorra. Então, eu tomo as críticas das epistemologias feministas sobre o modo como o conhecimento é construído como um referencial teórico para analisar essa questão. O argumento que baliza esse artigo é a necessidade de um revisionismo crítico que considere como ocorre o aprendizado do desenvolvimento de jogos e como determinadas definições do que é ou pode ser um jogo podem também reiterar práticas e discursos que são excludentes, assim como podem invisibilizar historicamente desenvolvedoras e desenvolvedores de grupos que são subrepresentados nesse meio. Então, como fundamentação teórica para olhar essas definições de jogos, utilizamos abordagens sobre ciência e tecnologias presentes nas autoras feministas Donna Haraway e Susan Leaf Starr. Compreendemos que os fenômenos estão imbricados por diversas questões sociais, técnicas, culturais, históricas, entre outras, e que a aproximação de seu estudo deve levar em consideração essa multiplicidade. Ademais, essas autoras defendem também que a pesquisa não pode ser considerada neutra, pelo contrário, ela está sempre situada nas limitações da pesquisadora ou do pesquisador e da rede na qual este ou esta se encontra, o que podemos chamar, portanto, nas palavras de Haraway, de objetividade feminista. A partir desse referencial, podemos observar, além das definições, os próprios processos de definir e quais são as implicações que estão presentes neles. Então, eu observo definições de jogos em autores como Johan Huizinga, Roger Caillois, Jesper Juhl e Anna Antropy, assim como a revisão sistemática realizada por Jaco Stenhouse. O autor brasileiro de estudos em jogos, Lucas Goulart, ele aponta como o conceito de círculo mágico, associado à definição muito popular do que são jogos por meio de Huizinga, passa a construir um tipo de definição de jogo que se coloca de fora de assuntos que são considerados políticos. Essas supostas políticas, entretanto, se manifestam como recursos ideológicos para a exclusão de jogos que tratem de questões sociais, como gênero, raça, etnia ou mesmo a sexualidade, que são consideradas políticas, enquanto outras questões, como o militarismo, a guerra ou a violência, não são consideradas questões políticas, embora estejam também presentes nesses jogos. Isso se torna relevante, pois a definição de jogo adotada por uma perspectiva teórica ou prática define não apenas o jogo como artefato, define também o jogo enquanto relação social, define quem pode produzir, quem pode consumir, quem pode criticar e o lugar onde eles podem circular. Um exemplo disso é que, em vários momentos, definições de jogos operaram como ferramentas de classificação e hierarquização não apenas do conhecimento de quem produz, como também de quem joga ou como joga e por quê. Um exemplo disso encontra-se nas distinções entre o jogador ou a jogadora casual e o jogador ou a jogadora hardcore, assim como nos jogos que são considerados AAA, jogos de ação, e jogos casuais ou advergames, jogos considerados jogos educativos ou jogos sérios, e as categorias como jogos cor-de-rosa ou pink games, relacionadas à feminilidade e às jogadoras. Eu utilizo, portanto, a definição do que é considerado jogo no livro Rise of the Sinisters, da game designer Anna Antropy, enquanto uma experiência criada por regras. É importante notar que a definição de Antropy está muito ligada à maneira como ela chama no seu livro as pessoas a
passarem a tomar de volta a produção dos videogames, né, enquanto uma forma de arte. Então, Anthropy está muito interessada em uma definição que pode ser o mais inclusiva possível. Gostaria de atentar para este fato porque no seu livro ela está convidando múltiplas pessoas, que são usualmente deixadas de fora da indústria dominante de jogos, a se engajarem com a criação e a produção desses artefatos. Portanto, sua definição de jogo é consonante com seu projeto político de promover que as pessoas se engajem na criação de jogos e que possam ser também que estes jogos possam ser também heterogêneos, pessoais e diversos no âmbito das possibilidades de vivências que eles venham a retratar. Para que nem tudo possa cair na categoria jogo, ainda assim Entropy assume que um jogo é uma experiência com caráter específico, que ela vincula a outros dois aspectos, a presença de uma pessoa jogadora e a interação com as regras. Em outra abordagem, Jesper se propõe a uma definição própria de jogos, em que ele classifica esses artefatos entre jogos, quase jogos e não jogos. E embora consideremos que haja um grande auxílio no levantamento de Yu para o debate e para a discussão sobre jogos, em especial seu critério de que o jogo está em negociação com consequências ditas reais e não é algo meramente ficcional, a tendência de simplificar as características entre o que é um jogo, um quase-jogo e um não-jogo carece um pouco da situacionalidade que é inerente a essa atividade. Então, embora o Yu reconheça que os jogos mudaram e que as tecnologias e os computadores têm interferido nos modelos clássicos do que se considera ou não um jogo e dos modos de interação, ele ainda assim, né, acaba engessando um pouco essa compreensão que se tem de jogo a partir dessas categorizações que ele cria. Ademais, eu levo em consideração que, assim como os antecessores dele, e assim como a própria Entropy, o Yu está localizado historicamente em um contexto no qual desenvolve a sua teoria. Então, nós temos mais uma década de jogos sendo desenvolvidos, desde a data em que ele publica esse artigo em que ele traz essa definição de jogo própria. Por último, podemos olhar para a revisão sistemática de Jaakko Stenros, traz uma discussão sobre a formulação de definições de jogos, não com o intuito de criar uma nova definição, como fez o Yu. O autor tem por objetivo discutir os processos de definir jogos nos estudos em jogos para contribuir com o amadurecimento das pesquisas e os debates realizados sobre o assunto. Stenros considerou, portanto, 63 definições de jogos, desenvolvidas desde os anos 1930, com o intuito de apresentar uma ferramenta a ser apropriada por pesquisadoras ou pesquisadores de jogos no formato de 10 pontos de interesse. Eu não vou entrar em detalhe nesses 10 pontos, mas o Stenros coloca isso de uma maneira que, se você for pesquisar jogos, seria interessante você olhar para esses 10 pontos de interesse e você ter uma clareza sobre onde nesse panorama as suas definições ou as definições que você está trazendo enquanto pesquisador ou pesquisadora estão se enquadrando. Esses 10 pontos seriam as regras, propósito e função do jogo, perceber se o jogo está sendo considerado um artefato ou atividade, a questão de que o jogo é considerado como um espaço separado, mas ele ainda está conectado a uma realidade, a um espaço cultural social maior do que o próprio jogo, o papel de quem joga, ou quem é essa pessoa que está interagindo com o jogo, a questão de que o jogo é considerado ou não como algo não produtivo, ou seja, se o ato de jogar, a atividade de jogar está produzindo algo ou não, ele é mero lazer. A questão da competição e do conflito, os objetivos e as condições de fim de jogo, a construção da categoria e a coerência. Stenros argumenta que uma alternativa para essas definições, em vez de buscar uma inclusividade maior, é buscar uma clareza. Então, essas definições elas são arbitrárias, no sentido de que o pesquisador ou a pesquisadora vai fazer escolhas ativas sobre o que está sendo incluído ou não na sua definição, mas esses tipos de definições eles tendem às vezes a deixar de fora alguns fenômenos que são culturalmente reconhecidos como jogos, e seria bom atentar para esse processo. Como conclusão e desdobramento, então, a partir disso eu trago que as definições de jogos elas são múltiplas, interessadas e situadas histórica e socialmente, em relação a valores, objetivos que seus autores ou autoras buscavam ou buscam agregar no momento em que eles definem o que está sendo compreendido como jogo. Portanto, o que é entendido como jogo ele sempre será fugidio e cambiante, modificando-se através do tempo e das demandas sociais em meio às quais o jogo está inserido. Longe disso ser considerado um problema, essa característica é o ponto de partida justamente para que possamos refletir criticamente sobre os jogos.
Permite que consideremos o jogo como múltiplo heterogêneo, uma atividade participativa ou contemplativa situada em contexto político, social, cultural, com o qual dialoga e tem efeitos e consequências sobre, assim como é influenciado por. Então, olhar para essa complexa infraestrutura, para utilizar o termo de estar, permite-nos observar mais fenômenos influenciadores na participação e acesso dos sujeitos a esses meios, em especial em relação a essas minorias representativas nos jogos, tanto digitais quanto analógicos. Argumento, portanto, que uma discussão que vise tensionar a homogeneidade da indústria necessariamente também deve considerar tensionar a homogeneidade do próprio entendimento do que é considerado ou não um jogo. Era isso que eu tinha para trazer hoje. Muito obrigada pela atenção.